gente precisa fazer, na verdade, todas as coisas que nós precisamos fazer, precisam de um certo tipo de esforço, né? Qualquer coisa que você vai fazer precisa de um certo tipo de esforço. Você, para passar numa faculdade, você precisa estudar. Para você chegar ali em um novo emprego, você precisa se qualificar. Para você ter ali uma melhor vida ou você querer morar para fora do seu país, você tem que se esforçar a uma área ou ambientação ou aprender um idioma novo. Sempre tem que ter alguma espécie de esforço. Se você ficar no mesmo lugar esperando resultados diferentes, isso se chama insanidade. Você não consegue realmente ter ali uma aplicação diferente sobre isso. Mas o que fazer quando você se esforça e não passa na faculdade? Quando você se qualifica pra caramba em busca de um novo emprego e não consegue? Quando você procura oportunidades para sair do país e buscar ali uma nova área, você não consegue? O que fazer nesse sentido quando você tenta dar o seu máximo e mesmo assim não é aceito pelas pessoas na qual você lutou tanto para proteger? Esse é um dos grandes dilemas aqui do episódio 128 de Boku no Hero, que na minha concepção é o melhor episódio dessa temporada. Atenção! Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá e também do anime de Boku no Hero. Sim, pessoal, vamos aqui destrinchar, finalmente. Esse já dá pra considerar o primeiro episódio de Deku Dark, né? Já dá pra considerar realmente ali o primeiro episódio de Deku Dark. O episódio da semana passada foi... eu até ia gravar alguma coisa, só que aquela recapitulação mais uma vez da Bonis, cara, é cruel. Mas esse episódio foi muito bom, né? Foi o melhor episódio da temporada, tipo assim, mais disparado, até superando ali o Dab Dance ali na minha concepção. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre todas as construções relacionadas a esse episódio logo depois de você deixar o seu like. Se inscreva aqui no canal, ajuda a gente a chegar na nossa meta de 100 mil inscritos, estamos quase lá. E compartilha também esse vídeo com os seus amigos. Me marca lá nos stories, compartilha lá nos seus stories, @LPGeekBrasil, pra gente continuar divulgando ainda mais as obras como Boku no Hero e outras histórias aqui no canal. Vamos lá, né? Vamos conversar então sobre esse episódio. Vamos comentar aqui, começando aqui falando sobre os termos técnicos, né? Vamos falar sobre a animação e também a trilha sonora, como foi colocado aqui durante esse episódio. E depois a gente fala sobre Erendo, coisa do tipo que a gente já começou a falar na introdução. Foi um episódio bem técnico, né? Foi um episódio ali bem simples, mas ao mesmo tempo muito melhor do que muita coisa que a gente viu na primeira parte dessa sexta temporada. A animação foi bem legal, foi bem interessante alguns momentos do Shigaraki invadindo ali Tartarus, a forma como os gnomos estavam se dirigindo ali à base. Nada realmente que realce os olhos, que brilhe aos olhos assim, mas ao mesmo tempo nada também que comprometesse. Você falasse, meu Deus, qual é essa distorção do Shigaraki? Como foi ali na primeira parte da sexta temporada. Então foi uma animação bem técnica, bem segura e foi tipo assim, igual quando o técnico escala o time para apenas ganhar o jogo, né? Não foi apenas para vencer e vencer bonito. Não, foi uma escalação ali para fazer com que todas as coisas fluíssem da forma como tem que ser, né? Se a temporada fosse fixa numa qualidade do começo ao fim desse jeito, já estava muito melhor do que essa primeira parte do que foi a sexta temporada. E o destaque desse episódio fica na trilha sonora, né? A trilha sonora desse episódio tava absurda e ela acerta em tudo. Tipo assim, todas as partes que foram colocadas, a trilha sonora estava muito boa, né? Tanto ali na ambientação do ataque do Shigaraki,
contra a prisão de Tartarus, quanto também ali nos pensamentos do Shoto, né, quando ele vai se envolvendo na revelação ali do Dabi Dance, né, dessa revelação de que o Dabi na verdade é o seu irmão Toiwa, e esse conceito do encontro dele com essa família, e também ali do Bakugou, né, essa forma realmente do Bakugou e essa ligação ali diretamente do Bakugou pensando com o Deku, né, sobre os heróis também que acabaram falecendo, e toda essa trilha sonora colocada e a não trilha sonora. O pessoal às vezes reclama, né, de que não teve trilha sonora, tava faltando trilha sonora. A não colocação de música também é importante. O silêncio também é importante para você entender um pouco mais sobre o que os diretores querem passar com aquela mensagem. Talvez, se você tivesse colocado uma trilha sonora, os sons de passos marcantes naquele momento, a abertura de uma porta, a abertura de uma janela, não seria tão marcante quanto se tivesse uma trilha sonora tocando no fundo. Então é importante notar que até mesmo o silêncio em uma história, o silêncio ali em um anime é muito mais importante do que uma trilha sonora medíocre. Bom, e seguimos aqui então sobre a história por si só, né? A gente já trouxe essas análises inteiras. Se você estiver curioso aqui, você pode acompanhar todas as análises dos capítulos de Boku no Hero aqui no canal também. Mas a gente vai passar meio que com algumas informações para comentar sobre o que aconteceu durante o episódio. Shigaraki então consegue destruir ali a prisão de Tartarus e libertar o All For One, né? Ele meio que começa a pensar, o mais interessante, né, que ele vai pensando, nossa, se eu tiver que fazer aquilo, eu vou ter que ficar exausto, se eu fizer tal coisa de tal jeito, então não vai dar pra fazer de tal jeito, então não vai, daqui a pouco ele chega, não vai dar. Aí ele simplesmente pega uma individualidade, desliga tudo, e aí quando vai ligar, aí ele meio que tipo assim, conta com a sorte de que não, é vocês. Ele desliga tudo e ele fala assim, eu não vou me matar aqui não. Aí vocês que se virem realmente pra fazer essa maneira de conseguirem escapar, né? Só que o mais interessante, eu tinha falado também da trilha sonora, essa interação da dublagem do All For One e do Shigaraki ficou extremamente perfeita, né? Ficou ali, tanto, cara, ficou muito legal as três vozes, né, saindo de dentro do Shigaraki, né? A voz do All For One, a voz do Shigaraki e uma voz meio que mesclando ali as duas vozes, né? Ficou bem trabalhado. Eu tô bem curioso pra ver como que isso vai ser adaptado na dublagem do anime, né? Qual vai ser a técnica que eles vão colocar na versão em português, mas ficou muito, muito legal essa interação, né? Essa forma como os dois personagens estavam agindo durante todo o episódio. Nós também tivemos que o Shigaraki libertou os vilões como Overhaul, Muscular e Stan. Tem uma personagem ali meio misteriosa, vocês perceberam que ela tá na abertura também, então ela vai ser até mesmo que importante, né? A gente sabe que é a Lady Naga, eu não vou contar muitos spoilers aqui, né? Porque a galera não tá aqui também apenas para o mangá, mas se sabe que ela é a Lady Naga e tem ali uma interferência bem interessante com o Deku, a forma como essa personagem vai ligar alguns pontos com o nosso prota. E agora sim, falando um pouco mais sobre a introdução aqui do canal, é legal, né, quando você acaba sendo recompensado por um esforço, né, quando você acaba ali estudando e passando numa prova, estudando, tirando 10, ou quando você acaba conseguindo um emprego novo, ou aquela oportunidade que você tanto queria através do seu esforço. Mas o que fazer quando você dá o seu máximo, quase se mata e o que você recebe é um apedrejamento, né? O próprio President Mickey e também o Aizawa, eles começam a discutir sobre essa intenção. O Mickey fica realmente incrédulo de que as pessoas estão crucificando eles porque eles não conseguiram derrotar o Shigaraki, mesmo eles dando ali o máximo, mesmo eles ficando completamente acabados, destruídos, né? A gente percebe até a fala ali do Mickey, meio que interagindo das pessoas, querendo a cabeça ali dos heróis, e ao mesmo tempo o Endeavor passando pela sala de cirurgia, lidando com aquela situação da melhor forma possível, os médicos reagindo, lidando com toda aquela forma que estava acontecendo, e aí que fica essa questão, né, sobre os heróis que estão ali sentindo exatamente essa insignificância, de que por mais que você se esforce, por mais que você tenha ali um grande sucesso, se você não atingir as expectativas e o objetivo que as pessoas têm pra você
você é descartável, você é descartável. É exatamente isso a expressão ali que o próprio Mickey ele sente, né? O sentimento que ele acaba sentindo é um sentimento de descartável, né? Que eles estavam apenas esperando que eles fossem apenas vencedores, pessoas que derrotassem os vilões, e eles não estão, basicamente a sociedade não está nem aí para a saúde mental dos heróis. Essa é a mensagem que o Mickey passa e é um conceito bem interessante para ter um pouco mais dessa revolta também. É claro que tudo isso é potencializado com as descobertas ali do Endeavor e também com o Dabi, mas nada justifica a forma como eles estão cobrando todos os heróis pelo erro do herói número 1. Aí então, alguns heróis e os alunos começam a acordar, né, no hospital, né? A gente percebe o Gran Turino acordando e ele tá pensando na Nana Shimura, né? Mais uma vez, né, a gente brincou na época que tava fazendo as lives na Twitch, de que na minha concepção, já é canônico, né? O Gran Turino, se eu e o Talera concordamos em algo em Boku no Hero, já é canônico. Mas na minha concepção, o Gran Turino, ele já é o avô do Shigaraki, né? Pra mim ali, o Shigaraki é netinho do Gran Turino, só não tá confirmado, não tá falando nada, mas se eu falei e o Talera concordou, já tá canonizado, canonizamos isso na obra, o Shigaraki neto do Gran Turino, né? É bem interessante esses pensamentos ali do Gran Turino pra história e por si só, e a forma como tem essa dualidade, né? A forma como o Gran Turino pensa de um jeito e a Nana Shimura vai pensar de outra forma, na qual vai ter esse confronto que vai resultar nos pensamentos do Deku. E nós também vemos ali o Shoto pensando no confronto contra o seu irmão, né? De que ele não tinha um poder para bater de frente com o Dabi. O Dabi tinha um poder de fogo maior do que o seu pai. É a forma realmente ali de que o Shoto havia enxergado de que o Dabi tinha um poder de fogo maior que o seu pai. E que se ele quiser parar o Dabi, vai ser ele. O seu pai não vai ter essa capacidade, o seu pai não vai ter esse poder de fogo para conseguir fazer isso. Então é ele que vai ter que derrotar o Dabi. O próprio Endeavor não vai ter essa capacidade de conseguir derrotar o seu próprio filho. E assim a gente observa a chegada ali da sua mãe e também dos seus irmãos para conversar com ele, para ter essa conversa ali com o personagem. E é nesse mesmo instante também que o Bakugou acaba acordando, né? A galera começa a ficar feliz, o Bakugou já começa a xingar todo mundo, né? Já começa até a falar ali com todo mundo percebe que o Bakugou tá bem, ao ponto de começar a xingar todo mundo. Então se ele tá xingando, é sinal de que ele tá bem de saúde. E a gente recebe a notícia juntamente com o Bakugou de que o Deku não voltou do coma, né? O Deku já faz 2 dias que está desacordado e nesse tempo ele não voltou do coma ainda. Ele é um dos poucos heróis que chegaram ali num estado completamente frágil, tá? Uma recuperação bem complicada e ele ainda não voltou do coma. E a gente observa o Bakugou falando que promete matar o Deku se o personagem morrer. Essas interações dos dois são muito boas, cara. Mas, sim, a gente tem ali toda essa construção acontecendo dentro desses blocos. Essa parte ali do esforço em vão. Os alunos começando a despertar. A gente observando ali essa interação do Deku e o Bakugou sem nem ter encontro um com o outro. Cara, isso pra mim marcou, somando também a animação regular e a trilha sonora, pra mim marcou como o melhor episódio dessa temporada, até então.